Boa tarde a todos. Me chamo Natália Moraes e, juntamente aos meus amigos Atos Tavares, Beatriz Campelo, Giovana Trindade e Salomão Braga, nós iremos apresentar hoje o nosso projeto, cuja proposta é a produção de bioquerosene a partir da transesterificação do bioóleo do óleo de fritura residual. Tal projeto visa atender às necessidades, tanto regional quanto do próprio microempreendedor, uma vez que a gente vai utilizar como matéria-prima algo que a sociedade considera como material descartável, que no caso é o óleo de fritura residual. Cerca de 30 milhões de litros por ano são descartados aqui no Brasil, e dentre esses 30 milhões, 3,2 milhões de litros também são descartados no estado do Pará. As empresas de alimento, principalmente as companhias de fast food que produzem diariamente hambúrgueres, pastéis e batata fritas, por exemplo, mas o ambiente domiciliar, eles favorecem ao agravamento do problema ambiental do descarte do óleo de fritura. Além disso, o projeto ele foi pensado para ter o máximo de eficiência e rentabilidade, criando produtos de valor agregado e desenvolvendo ideias de reciclo de material e de destino correto a subprodutos que não são os biocombustíveis. Tudo isso para proporcionar ao microempreendedor a melhor experiência com a nossa empresa, a Fast Fuel. Dessa forma, a nossa apresentação vai ter 3 focos principais: a explanação sobre o desenho geral do projeto, a avaliação da estequiometria e do balanço de massa da produção e a avaliação da viabilidade econômica. Boa tarde a todos. Dando continuidade à apresentação, eu vou apresentar a metodologia do nosso projeto, como ele é construído e como objetivamos desenvolvê-lo. Em primeiro lugar, o nosso processo possui a capacidade de produção diária de 5.000 litros de bioquerosene, que é realizada por meio de um regime semi-contínuo, pois precisamos realizar paradas para fazer o abastecimento e retirada do produto. Porém, a produção ela não apresenta uma atividade de 24 horas, mas sim de 16 horas, permitindo uma economia no tempo de produção. Nesse processo, temos como materiais o óleo de fritura residual, como nossa principal matéria-prima, o etanol ou álcool etílico como nosso reagente e o hidróxido de potássio, atuando como catalisador. Nosso processo é dividido em 5 etapas: obtenção do óleo residual, processo de transesterificação, processo de decantação, processo de destilação e processo de recuperação do etanol. Para melhor representar cada etapa, foi construído esse desenho do processo de produção. Iniciando, temos aqui a etapa de número 1, a de obtenção do óleo de fritura. Nessa etapa, para fazer essa coleta, realizamos parcerias com empresas de tratamento do óleo de fritura residual, como a Indama, empresa que coleta óleo de fritura em estabelecimentos comerciais, residenciais, grandes restaurantes e redes de fast foods na região metropolitana de Belém e em outros locais do país, e realiza o tratamento desse óleo e posterior comercializa. Então, através dessa parceria, realizamos a coleta do óleo de fritura tratado, onde ele será adicionado ao tanque de óleo representado no fluxogrão. Passando para a etapa 2, temos o processo de transesterificação, que acontece em um reator de 2.000 litros. Como ponto de partida dessa etapa, temos o preparo do alcóxido, que consiste na mistura do etanol e do hidróxido de potássio no misturador. Posteriormente, é adicionado ao reator o óleo que estava no tanque e o alcóxido para realizar a reação de transesterificação. Como produtos dessa reação, temos o bioóleo e o glicerol e KOH, etanol e óleo não reagidos. Esse processo ao todo vai acontecer durante o período de 5 horas, mais 1h30 que corresponde ao tempo morto, retirada do produto e tempo de alimentação, onde esse reator, a cada 1 hora, vai nos fornecer um rendimento de 1.845 litros do produto. Na etapa 3, o produto da reação de transesterificação é levado ao decantador 1, em que por diferença de densidade e afinidade molecular, ocorre a separação do bioóleo dos demais produtos.
O restante dos materiais, KOH, etanol e óleo não reagido e glicerol, são levados para o decantador 2, onde o óleo não reagido é separado e armazenado em um tanque de 200 litros. Agora, no processo de destilação, etapa 4, após o bióleo passar pelo decantador, ele é transportado para os destiladores de 1.500 litros, onde é separado igualmente e dado início ao fracionamento. Como produto desse processo, temos o biodiesel e o bioquerosene, que posteriormente são armazenados em tanques de 2.500 litros. Por uma questão de logística e de segurança, 2 tanques de armazenamento são usados, sendo os tanques 2 e 4 reservas para caso os tanques primários estejam cheios de biocombustível. Por último, temos a etapa 5, a de recuperação do etanol. O glicerol e KOH e o etanol não reagido, que ficaram no decantador 2, são transferidos para um destilador de 500 litros. Pela diferença do ponto de ebulição e sabendo que o ponto de ebulição do etanol é em torno de 78,37 graus Celsius, o etanol é recuperado e armazenado em tanques de 600 litros para ser usado novamente no processo. Já o glicerol e o hidróxido de potássio são retirados do destilador e armazenados em um tanque de 1.000 litros para serem vendidos para empresas de saponificação, evitando seu descarte no meio ambiente. Então, dando prosseguimento, eu vou explicar aqui como a gente fez a estequiometria do nosso projeto. Então, para encontrar a equação global da reação, é necessário fazer análise de 2 processos que ocorrem no nosso projeto. O primeiro deles é a reação de transesterificação, onde iremos precisar do triglicerol mais do álcool, junto com o catalisador, para formar o biolo mais o glicerol mais o álcool não reagido e o óleo não reagido. Então, sabendo que o álcool teoricamente tem 3 mols e, consequentemente, o biolo, que são ésteres, vão ter uma quantidade proporcional a esses 3 mols. Então, sabendo disso, a gente vai para a segunda equação, que é muito importante também, porque ela se trata do processo de destilação fracionado, onde vai se encontrar o biolo, que por aquecimento vai formar o bioquerosene e o biodiesel. Então, para a gente conseguir obter essa equação global, a gente vai precisar de multiplicar a segunda equação por 3, portando assim biolo com biolo. Então, vai resultar em uma equação global, que será 1 de triglicerol mais 3 de álcool, que irá dar 3 de bioquerosene mais 3 de biodiesel mais 1 de glicerol, 1 de álcool não reagido e óleo não reagido. Então, é importante ressaltar que essa equação global, ela vai mostrar principalmente que o álcool vai ter uma influência significativa na produção do bioquerosene e do biodiesel, pois se a gente aumentar a quantidade de álcool, a gente vai aumentar a quantidade de bioquerosene e biodiesel. Não necessariamente vai ser a mesma quantidade que vai ser formada de bioquerosene e biodiesel, mas sim que eles vão aumentar com o aumento do álcool, como iremos ver na próxima etapa. Prosseguindo agora no Excel, eu vou demonstrar como eu fiz os cálculos do balanço de massa de trás para frente de uma forma detalhada e depois vou mostrar de uma forma simplificada em uma tabela. Então a gente sabe que a gente tem que produzir 5.000 litros por dia, ou seja, por 24 horas, só que o nosso tempo não vai ser 24 horas, vai ser 16 horas, foi o que a gente calculou. Então com isso, a gente vai produzir uma vazão volumétrica de 312,5 litros por hora. E considerando a densidade do bioquerosene, a gente vai ter uma vazão máxima de 268,75 kg por hora. Sabendo através da literatura que a conversão de biolo em bioquerosene e biodiesel é de 74% de bioquerosene para 26% de biodiesel, a gente consegue os valores do biodiesel, que tem uma vazão máxima de 94,43 kg por hora. Na etapa anterior, a gente vai ter o decantador 1, que vai ter o biolo, que é o bioquerosene mais biodiesel, o glicerol, etanol não reagido, óleo não reagido e KOH. A gente sabe o valor do biolo e através da literatura a gente tem as porcentagens de conversão nos outros componentes. Então a gente consegue saber todos os componentes que tem no decantador 1, decantador 2 e também a quantidade que vai estar entrando por hora no tanque de óleo não reagido. E após isso, a gente vai para a etapa de destilação, que vai destilar o etanol não reagido do glicerol mais o KOH. Então, a gente também, sabendo a quantidade de cada
componente, a gente sabe quanto vai sair por hora no tanque de etanol, que vai ser de 234,07 kg por hora. E com isso a gente vai fazer um reciclo, que vai entrar na etapa do misturador. Mas antes eu tenho que falar do reator, porque se a gente somar todos os componentes que a gente tem no decantador 1, a gente vai ter vazão máxima total no reator. E a gente sabendo as porcentagens de cada componente dentro desse reator, a gente sabe separadamente as vazões máximas. Então, a gente tem que 71% disso vai ser óleo de fritura, 1% vai ser o KOH e 28% vai ser de etanol. E com isso a gente consegue obter essas quantidades, tanto no misturador quanto no reator e no tanque de óleo que a gente vai precisar, que vai ser de 1.134,39 kg por hora. No reator vai ser de 1.586,107 kg por hora, e no misturador vai ser de 452,17 kg por hora. E aqui está a tabela simplificada do balanço de massa, como eu tinha dito no início, que a gente tem a quantidade que entra de cada componente e a quantidade que sai de cada componente e o total disso tudo. Continuando a apresentação, irei falar sobre o orçamento de equipamentos do projeto. Os preços de nossos equipamentos foram estimados com base na pesquisa na internet dos preços de equipamentos similares, assim como os cálculos do consumo de energia, taxa de depreciação e manutenção dos mesmos. Como mostrado na tabela, são um total de 19 equipamentos que vamos levar em consideração na escolha da área de implementação da planta. Por exemplo, em nossa planta, os principais equipamentos são os 3 destiladores, que são 2 destiladores de 1.500 litros no valor de R$ 150 mil e um destilador de 500 litros no valor de R$ 50 mil, além do reator de 1.900 litros no valor de R$ 126.666. Estimamos o orçamento total do projeto em R$ 838.972,99. Este valor, junto com o orçamento dos insumos, será utilizado para estimar o payback do projeto no final da nossa apresentação. Como dito anteriormente, a área total calculada necessária para a implementação do projeto foi baseada na disposição dos equipamentos, levando em conta suas dimensões e a distância ideal entre cada um. Também foi levado em consideração a inclusão de espaços fundamentais para a operação da planta, como laboratório de análise e escritório, chegando a uma área de 257,36 metros quadrados. Foi escolhido o seguinte terreno demarcado nesta imagem aérea, dentro do terminal aquaviário da Petrobras, na Avenida Arthur Bernardes. Este local escolhido foi estratégico devido à possibilidade de transporte das matérias-primas e produtos finais tanto pelas rodovias quanto pelo terminal aquaviário, facilitando assim a logística dos materiais. Para a resolução dos cálculos, não foi considerada a precificação e o tempo das instalações da planta industrial, porém consideramos os custos de compra do terreno, que foi estimado em R$ 200 mil. Juntamente ao valor de compra do terreno, para estimar o custo total de investimento, foram considerados os custos fixos de capital, o orçamento dos equipamentos e a depreciação do patrimônio. Para os valores de custo fixo, foram considerados os custos de compra dos insumos e da matéria-prima, os custos de utilidade, que são os gastos com energia elétrica, o salário dos operários, o seguro dos operários, a manutenção dos equipamentos, eventuais custos emergenciais e os custos com o transporte da matéria-prima e dos insumos. O tempo operacional mensal é de 17 horas por 30 dias. Serão necessários 6 funcionários por dia, sendo 3 trabalhadores por turno de 8 horas e meia. Uma porcentagem de 30% ao mês sobre o total do salário foi considerada para o pagamento dos seguros dos trabalhadores. Uma porcentagem de aproximadamente 0,5% ao mês sobre o valor dos equipamentos foi considerada para os custos com manutenções. Os custos necessários com os insumos e a matéria-prima foram calculados com base nos preços de compra do mercado brasileiro, totalizando um custo de um pouco mais de R$ 17 mil por mês, sendo os insumos o etanol e o hidróxido de potássio e a matéria-prima o nosso óleo de fritura residual já tratado. Para estimar os custos de utilidades, que são os gastos com energia elétrica, foram considerados os principais equipamentos consumidores da planta em escala piloto
e se utilizou como referência a precificação do estado do Pará, encontrando o valor sem tributos de aproximadamente 0,766 por kWh. Mensalmente, teremos um gasto de aproximadamente R$ 280 mil com o consumo de energia elétrica. Estimamos um custo diário de R$ 3 mil com o transporte da matéria-prima e dos insumos, totalizando R$ 90 mil por mês. A depreciação do patrimônio foi determinada pela razão entre o investimento inicial do projeto com os equipamentos e o tempo de 10 anos normalmente estimado para a depreciação. Fazendo a soma de todos os valores listados anteriormente, a estimativa total de investimento é de R$ 1.525.387,74. A unidade projetada possui uma capacidade de processamento de 1.320 litros por hora de óleo de fritura residual tratado, produzindo cerca de 5.000 litros por dia de bioquerosene. Juntamente ao bioquerosene, são obtidos outros produtos comerciáveis, como o biodiesel, que tem uma produção diária de 1.800 litros. Também são produzidos cerca de 945 litros por dia de glicerol mais KOH e 796 litros por dia de óleo não reagido. Aqui trouxemos algumas simulações referentes às vendas realizadas por mês e a renda líquida obtida nessa operação. Assume-se que a planta opera com 100% de eficiência, que toda a produção é vendida ou tem destino segundo os interesses da empresa. O preço de venda do bioquerosene foi estimado em R$ 3,80 por litro. Já o preço de venda do biodiesel é de R$ 5,60 por litro. O glicerol mais KOH e o óleo não reagido são os que possuem menor valor comercial. O preço por litro estimado para o glicerol mais KOH é de 50 centavos e o óleo não reagido é vendido a 20 centavos por litro. Mensalmente, será gerada uma receita líquida de R$ 891.321. Levando-se em consideração que ao mês teremos um desconto de R$ 402.517,45 com os custos fixos sobre o valor da receita líquida, então nossa receita bruta obtida com as vendas será de R$ 488.803,55, sendo este o valor que nós iremos trabalhar em nosso fluxo de caixa para a análise do retorno sobre o investimento, o payback. Para a análise do payback simples, iremos utilizar a receita bruta obtida como sendo as entradas do caixa da empresa para descontar o valor do nosso investimento inicial total e assim obteremos o tempo necessário para recuperar o custo do investimento. Logo, fazendo os cálculos de acordo com o fluxo de caixa, resultou-se em um payback simples de 4 meses. O projeto visa a valorização do óleo residual de fritura por meio da utilização deste como matéria-prima para que, além de solucionar um problema ambiental causado com o descarte inadequado desse óleo, também haja a criação de produtos de altos valores agregados. Para verificar a viabilidade da demanda necessária de óleo de fritura residual, foram feitas buscas sobre companhias que oferecem os serviços de coleta e pré-tratamento desse óleo aqui no estado do Pará. A empresa Indama, que já atua no ramo há 22 anos, foi a empresa selecionada justamente por possuir essa capacidade de suprir a demanda necessária da matéria-prima, visto que será utilizado um grande volume mensal de óleo de fritura residual já tratado. E os resultados mostraram que a viabilidade econômica da planta projetada em escala piloto é positiva, pois a receita mensal obtida com as vendas é superior aos custos fixos mensais necessários para manter a empresa em funcionamento. Além disso, em apenas 4 meses, o custo total do investimento será recuperado, obtendo ainda um saldo positivo de R$ 429.826,46 em caixa no 4º mês. Fazendo as projeções de ganhos, entre o 6º e o 7º mês, os ganhos líquidos da empresa atingirão um valor superior ao total investido. Então, nosso grupo agradece pela atenção de todos e também gostaria de agradecer à professora Simone por ter estendido o prazo para as apresentações. E aqui estão as nossas referências bibliográficas.